Bom, acho que vocês me ouvem agora. Beleza. Quero agradecer, né, novamente vocês que estão aqui, mais um Tech Talk da Kiggle, hoje com a participação do BSTQB, eu acho que é muito bacana. Obrigado, George, por aceitar o convite aí de falar do Tech Talk. Obrigado também, Josué, por estar aí nos ajudando com essa intérprete de Libras. Então, vamos começar. Vocês estão vendo os slides também? Ah, beleza. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Stênio Viveiros, sou o principal consultant de qualidade da Kiggle. Sou um homem branco, cabelo preto, curto, barba, né, pequena, curta, uso óculos de grau, com armação um pouco arredondada. Hoje eu estou usando uma camisa rosa da Kiggle e ao meu fundo tem uma tela preta com a logomarca da Kiggle. Eu queria convidar o George para também se apresentar, falar um pouco sobre Gente, ele. Fique à obrigado pelo vontade, Gê. convite, viu, Stênio? Legal. Sou branco, sou Jorge Felcovitz, né? Sou diretor executivo do BSTQB, sou branco, cabelo branco, barba pequena branca, uso óculos. Estou com um fundo aqui meio abstrato, né? Em verde, preto, azul e branco. De certa forma, ele está um pouco à esquerda, que é o logotipo da Abrante, né? Eu estou dentro do escritório hoje aqui. Cara, é um prazer estar aqui com vocês, muito legal. É sempre bom a gente ter oportunidade de falar alguma coisa, né? É muita conjectura do mercado e ninguém pergunta para a gente como é, né? Então, essa vai ser uma excelente oportunidade. Muito legal, Gê. Muito legal. Acho que a parceria que a gente tem entre Kiggle e BSTQB já tem alguns anos, né, Gê? Já tem, eu acho que vários anos. Eu chamo de G, tá, gente? Não é George, eu chamo de G. Eu acho que já tem mais de 15 anos que eu conheço ele, então. Nada impede que os outros também me chamem, tá? Fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Bacana, bacana. Vamos então começar, Jorge. Eu queria. É uma dúvida, né? Que sempre, tanto os funcionários da Kiggle, como as pessoas me perguntam no LinkedIn. Eu queria que você falasse um pouco o que é o BSTQB, como que ele se posiciona no mercado nacional, internacional, e qual, né? Fica à vontade aí para falar um pouco sobre isso. Esse é um ponto legal para a gente começar, cara. A gente tem que voltar um pouco no tempo, né? A gente tem que pegar lá o evento do Bug do Milênio, lá, onde o teste de software ganhou destaque, né? Todo mundo tinha que testar para ver se não ia parar tudo, né? Se o avião não ia cair. E aí, de todos esses problemas que surgiram, né, nos anos seguintes, o que aconteceu? Surgiu muitos processos em métodos diferentes, não havia um vocabulário único, né, cada um falava uma língua, não existia a função de testador, apesar de isso regulamentado, né, na legislação, apesar de ter vários testadores já na época. Né? Então, nessa época, cada um falava um idioma. Então, virou uma grande torre de Babel isso, né? E aí, em 2006, um grupo de pessoas que trabalhavam com teste de software, processos e métricas, eles decidiram criar a Brante, que era justamente para debater e divulgar com as empresas, com essas pessoas, né? E fortalecer esse tema de teste de software no Brasil. Então, a criação da Brante foi importante para que o mercado brasileiro tivesse alguém que centralizasse, né? Que trouxesse esse tema para debate, para tentar fazer uma solução comum, né, que resolvesse todas essas ramificações que surgiram nessa época. Né? O que é Só o que em acrônimo paralelo, Abrante, George? O que é o a é a acrônimo? Associação Brasileira de Melhoria em Tecnologia da Informação. Bacana, bacana. E na época que nós surgimos, também um pouquinho antes, né, surgiu lá na Europa também o mesmo movimento, só que era pelo ISTQB. Então, eles já tinham reunido uma boa parte da comunidade europeia, né, numa solução que eles desenvolveram lá, e isso motivou que a gente conhecesse eles. Né? Então, a gente
Sim. Na época, né, o pessoal responsável pela Brand preparou toda uma documentação e foi se apresentar para o ISTQB para que a gente se tornasse um representante deles aqui no Brasil, né? Que no caso a gente era chamado de não chega a ser uma parceria, né? Mas era um conselho membro. A gente tinha direito a voto, um monte de coisa lá dentro, né? Então a gente passou por uma bateria lá de entrevistas, né? Até que no último Assembleia Geral que teve no STQB, a gente teve a feliz notícia que nós fomos aprovados, né? Isso para a gente foi legal para caramba. E daí surgiu o BSTQB, que é o Conselho Membro do ISTQB. Então, na realidade, quem mantém o BSTQB é a Brand que está por trás disso como uma empresa. Mas o Conselho Membro é o BSTQB. Quem faz os exames é o BSTQB. Quem tem direito a voto é o BSTQB. A Brand é só a associação que mantém isso. E nessa mesma época também, né, então a gente já fechou o relacionamento com o ISTQB, a gente tem o AIREB, que uns anos depois a gente encontrou um buraco, né, que é justamente a parte de requisitos, de levantamento, esse tipo de coisa, que a documentação também era fraca. E a gente foi também buscar lá fora, com reconhecimento internacional, o AIREB, né, que justamente trata de toda a parte de certificação de engenharia de requisitos, né. Então a gente trouxe para cá a certificação deles do nível fundamental. Eu falo que requisitos, né, Jorge, sempre é uma parte importante para a qualidade do software, né, cara? Até hoje a gente sofre isso no mercado, né? Requisitos mal definidos, né? Para você ver, é tão importante, cara, que nós trouxemos antes para o Brasil. Há 3, 4 anos atrás, o ISTQB fez uma parceria com o AIREB. Quer dizer, a gente já tinha trazido isso lá uns 15 anos atrás, e agora é que eles juntaram essa parceria. Porque o ISTQB também notou que requisitos eram importantes, cara. Exatamente. Hoje a gente tem 15 certificações do ISTQB e 3 certificações do AIREB aqui no Brasil disponíveis. Ô, Jorge, eu fiquei numa dúvida. Eu fiquei numa dúvida aqui. O BSTQB, ele pode definir o que ele quiser sobre testes dentro do Brasil? Ele é livre para isso? Como é que é? Ou não? Não, existem regras, existem... tudo tem que ser aprovado por um conselho, ou por todos os conselhos. O que a gente tem à disposição, que a gente pode fazer, é fazer a tradução do material oficial. Perfeito. Claro que a gente pode incluir algumas coisas nesse material oficial. Certo. Eu acho que no dos sílabos a gente acrescentou uma legislação de acessibilidade que tem no Brasil, então a gente pode fazer isso. Legal. Então a gente não pode mudar a estrutura, tem que manter todos os copyrights, tudo bonitinho. Não podemos tomar decisão nenhuma. Qualquer decisão que a gente acha que deve ser importante, a gente tem que submeter a Assembleia Geral vai discutir com os outros conselhos membros dos outros países para se chegar a uma definição. Se for aprovado, se não for, volta para trás. Então a gente não tem assim uma autonomia tão grande. Não, legal. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa base de conhecimento, né? Acho que a gente tem uma pergunta sobre isso mais para frente. Mas legal saber esse limite e essa autonomia ao mesmo tempo, né? A autonomia e o limite do BSTQB dentro dos boards. Obrigado. Tá. Quer falar um pouco do... Só posicionando a Kigo hoje ela é uma procura de treinamento oficial do ISTQB. E uma empresa parceira do ISTQB. Então, o relacionamento da Kigo é com o ISTQB. Nós apenas aproveitamos esse relacionamento que existe. Legal. Hoje nós somos parceiro Platinum, né, do ISTQB, e com isso a gente consegue ter uma participação em revisões de novos sílabos e novas mudanças no ISTQB. Isso é bem bacana. A gente consegue ajudar e trazer a realidade brasileira para os boards, né? Tá bom, legal, Gê, bom saber essa qualificação. A gente tem, né, o BSTQB, eu sei que tem outros provedores de treinamento também.
Vamos começar a falar um pouco sobre a certificação. Eu acho que o pessoal deve estar ansioso para falar sobre Acho CTFL. que sim, né? Cara, eu, Isso. nisso sempre me perguntam assim, tá bom, é só tirar a certificação que serei um testador? Como é que fica isso? Pô, lá na minha empresa eles falaram que se eu não tirar, eu tô fora, ou então sem a certificação eu nem entro. Como é que funciona isso aí, dessa sua visão aí, da certificação? Então, então, a listinha boa nesse slide, né? Eu quero, eu preciso, me mandaram ter. Todos têm, menos eu. Preciso encher meu currículo, né? Esse daí é forte. Esse é muito forte. E quero ganhar mais. Esse daí, filho, esse daí não depende só da certificação, você tem que lutar muito, né? O engraçado é que as pessoas não, assim, não se atentaram, né? Que nós sempre fomos testadores, né, cara? Desde quando nós Sim, nascemos, nós somos testadores, né? Quando a gente verdade. era bebezinho, a gente começou a experimentar o nosso corpo, né? As funcionalidades do corpo, seus limites, né? Depois a gente cresce um pouquinho, vai para a escola, aí a gente começa a fazer teste de integração com outros coleguinhas, né? Na adolescência, a gente experimenta novas funcionalidades. Sim. Quando a gente casa, né, a gente tem aquelas mudanças legais que a gente precisa de testar, né, de exercitar. Né? O E no fim, né, normativo, aí vem né? os filhos. Né? Norma de condutas, né, do mercado que a gente São tem que algumas testar. regras novas, né? Baixar a tampa do banheiro lá. Quando Aí quando a criança gente casa, né? encostar, quando criança encostar a mão no forno para ver se aquele negócio é quente, como é que funciona, Depois tem. né? Como é que funciona? Tem muita coisa, cara. Sim, Aí depois a gente vem os filhos, né, cara? Tem o Arthur aí a gente começa a fazer teste de integração de sistemas, né, cara? Aí tem a sim, esposa, o filho, você, aí fica aquela, né, uau! isso Aí depois, mesmo. quando chega numa certa idade, né, cara, aí vem só teste de manutenção. Aí você não precisa se preocupar, né? Partes, É, né, cara? Então, cara, sim. a certificação, ela não vai tornar a gente testador. Testador a gente já é. A certificação, ela vai oferecer só um conhecimento de um modelo usado Uhum, internacionalmente, né? Desde sim. 2006, o ISTQB já passa por atualização, melhoria, novos conceitos que surgem, novas abordagens de teste. Então, Uhum. tem muita gente envolvida nisso, né? Só para você ter uma ideia, o Syllabus 4 tem 36 livros que foram base Caramba. para se escrever o CPFL 4. Então, resumindo o dilema, não, você não vai ser um testador, porque você já é. A Tá, CTFL ela vai te dar só uma base para que você possa desempenhar a sua função com excelência, dentro de um entendi. padrão reconhecido internacionalmente. Sim. Mas se Ela eu vai já te dar sou conceitos básicos. testador, mas então tá, mas beleza, mas se eu já sou testador, para que eu vou ter uma certificação? Fiquei na dúvida agora. Para ter esse direcionamento, cara. Ela vai te dar os conceitos, a certificação vai te dar conceitos, vai Aham, apresentar os níveis de teste, ela vai te mostrar tudo aquilo que você já testou, só que de uma forma mais clara, objetiva. Né? Então, certo. uma das grandes vantagens disso, né, é, primeiro, você falar a mesma língua que todo mundo. Quer Sim. dizer, a gente tem um glossário de testes que lá todos os termos têm uma definição, que foi, claro, muito estudada e colocada ali, e que essa definição ela é igual para qualquer país que você for aplicá-la, porque ela é única. Ela vai estar Sim. numa língua diferente, mas a definição vai ser a mesma. Então, essa é a grande vantagem do CTFL. Você Ô, vai estar Jorge, tratando a sua língua. Oi. eu tenho até uma experiência para falar sobre isso, que foi bem interessante. Ano passado eu tive de experiência de prestar serviço para uma empresa americana, né? Ela ficava em Durham, que é Carolina do Norte, e tinha pessoas nos Estados Unidos, tanto na costa sul, a costa oeste quanto a costa leste, tinha pessoas da Ucrânia, tinha pessoas na Itália, tinha pessoas em Portugal e tinha alguns brasileiros. Cara, é impressionante que quando aí várias pessoas certificadas dentro da empresa, né? Eu também sou certificado CTFL. Como que facilita a comunicação
dessas pessoas nos termos de teste, e quando você leva para alguém que às vezes ainda não tem o conhecimento da certificação, mas você leva uma referência falando, olha, eu estou falando assim por causa disso, 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 dessa conhecimento da CTFL, como todo mundo lá fora também fala assim, ah, não, legal, então você está trazendo isso porque não é da sua cabeça, é uma base importante que é conhecida no mundo todo. Então, como que isso se torna um balizador para conversas, né? É isso mesmo, essa é a grande vantagem, né? Você fica num único universo com essas pessoas, Uhum. né? Você consegue Sim, tratar do mesmo assunto, não importa a língua, não sim, importa, o conceito vai ser o mesmo para todo mundo, né? Você não vai perfeito. chegar num lugar, chamar um caso de teste, de procedimento de teste. Não, tudo isso aí já está definido, né? Então já tem esse linguajar próprio, né? É uma língua própria isso, né? Por isso que É, é muito importante falar a mesma língua, né? E falando a mesma língua, você consegue exatamente o que você acabou de falar, expandir isso internacionalmente, né? uhum, Hoje, com a pandemia, as pessoas quebraram essas barreiras que existiam, né? Você consegue hoje aqui em São Paulo trabalhar em Portugal, trabalhar na Espanha, trabalhar na Alemanha. Então sim, você precisa de ter esse mesmo vocabulário, né? Então seu certo. universo expandir completamente com a certificação, né? Verdade. E é importante também para quem está contratando saber que na hora de fazer a contratação, ela tem uma equipe que é certificada, tem 4 pessoas. Se ela já olhar no currículo da outra pessoa que ela é CTFL, ela sabe qual é o padrão dessa pessoa. É, Ele vai se encaixar na equipe. Né? Então, esse é, é o grande lance da expansão do universo. Né? Você sai sim. daquele seu mundo Uhum, e você pode trabalhar em qualquer lugar. A gente tem colegas que foram para a Austrália, sim, né? Foi sim, trabalhar. Olha, exatamente. tá lá trabalhando teste só, fez CTFL, foi para lá e está trabalhando normalmente, sem problema nenhum. Sim. Tá? Isso é legal, né, Gê, que você parte de uma língua comum, você parte de um... A sua empresa que te contrata, ela sabe que ela não vai precisar gastar com treinamento, pelo menos para o básico, pelos fundamentos de como trabalhar, de como se comunicar com outras áreas, de como testar desde um shift left até um shift right, de como implantar uma ferramenta nova dentro daquele ambiente da empresa, de como ter as habilidades, tanto soft skill, que tanta gente fala hoje, quanto hard skills, que são as técnicas de teste. Ou seja, tem um tanto de coisa que a empresa fala, olha, se eu contrato essa pessoa com esse nível, ou com essa e aquela certificação, eu sei que eu vou precisar só contextualizar ele no meu negócio ou nas ferramentas que eu uso, né? Dentro das Exato. empresas. Você vai estar Isso é muito sempre um legal. passo à frente das outras Isso, pessoas, né? Quando você se candidatar a uma vaga. A exato. empresa não vai precisar de ter que te ensinar tudo, né, cara, a respeito de Sim, teste. Você já vai estar com a base. Quer dizer, apesar de você já saber sobre teste, né, mas você já vai estar igualado com a equipe, né, cara? Você vai estar sempre um passo à frente, né? sim. Hoje E eu queria abrir uma outra agora, a gente encerrando então essas vantagens. Eu vi, cara, aí no mercado aí, o pessoal falando do que ia lançar uma versão nova do CTFL, mas eu estou olhando o site do BSTQB aqui, tá versão antiga ainda, como assim? Não estou entendendo. então acho que a gente chegou no ponto certo, então, de fazer esse lançamento, né? Ah, Acho que é? está na hora da Agora? gente. Vamos agora Opa! publicar aqui. Sério isso? Você tá enxergando? Você está enxergando ainda a versão velha? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu atualizar. Ah, meu Deus, cara, que legal aqui, ó. Versão 4.0 lançada agora no BSTQB, galera. Já podem Fresquinha. atualizar sua página aí. Quem ainda não fez, eu vou pedir aqui para o meu time que está me apoiando postar o link aqui que eu acabei de mandar para vocês na conversa do
do LinkedIn, da nossa transmissão. Quem quiser acessar, versão nova 4.0. Já está em português, né, Gê? Já foi muito bem escrita, muito bem revisada. A equipe de revisão é fantástica. Os caras... Legal, Mas cara. sabe como é? Sempre pode haver algum probleminha. Sempre pode. Não, para que servem os testadores, né? Então, qualquer problema que vocês Exatamente. encontrarem, entre em contato com a gente para a gente tentar Pelo, resolver. Se for pelo, estrutural, a gente manda lá para a Assembleia do ISTQB conversar. com certeza, excelente. Mas É agora ela está legal, né? Eu acho bacana. oficialmente lançada aqui no Brasil. Excelente. Ó, pessoal, aproveita. Acabou de ser lançada agora, versão 4.0, que é impressionante isso. Eu queria até parabenizar o BSTQB, porque essa versão foi lançada pelo ISTQB há cerca de 30 dias. Então, essa agilidade, 30 ou 40 dias, se eu não me engano, essa agilidade, esse trabalho do BSTQB de correr, ter todo um cuidado, é, né, de traduzir da melhor forma, trazendo os termos, o glossário, de mostrar isso para o... Não é fácil, até passa por revisão. Então, parabéns aí pelo trabalho do BSTQB, de trazer isso para a gente na língua portuguesa. Isso é muito bacana, muito bom mesmo, tá? Cada vez a Vamos gente falar tem. um pouco dela, Gi? O que você acha? Vamos, o que que. Vamos falar o que vem de novo aí nessa versão aí, Ah, nessa versão essa, 4.0, cara. eu acho essa versão muito bonita. Ela está mais enxuta, ela está mais focada, sabe? O ISTQB escreveu algumas regras de desenvolvimento de sílabos. Então, essas Uhum. regras foram aplicadas no CTFM pela primeira vez e deu muito certo, né? Então, Certo. a partir dessas regras, né, alguns exemplos foram excluídos, porque não tinha muita lógica você, numa certificação básica de nível Uhum. fundamental, você ter exemplos. Isso fica para as especializações, né? Então, Perfeito. alguns exemplos que já existiam foram para as especializações. Tá Já bom. o teste, o aceite, a usabilidade, receberam isso, né? As Sim. outras a outra mudança, né, a mais importante foi priorizar os níveis cognitivos, né? Então, como o sílabus ele é Ah, todo sim. desenvolvido em cima de objetivos de aprendizagem, você tem aquele objetivo. Então, os objetivos que têm um nível mais baixo, então vamos dedicar menos informação. Então, existia Ótimo. uma média aí, K1, 10 linhas de desenvolvimento do, do assunto, né? E quanto Perfeito. maior, né, o K3, 25 linhas eles dedicavam, tentavam explicar de uma forma melhor, né? Legal. Ou seja, padronizou a forma de objetivo de aprendizagem para cada um dos níveis, né? Exato. Antes tocava assim num tema, muita coisa num tema que não tinha tanta importância, né? Não era tão relevante. Hoje você vai ver na sua leitura que você vai ver que o negócio está muito diferente, está muito bacana. Eles E reduziram um pouco o tamanho também, né, Gê? Diminuíram a quantidade de objetivos de aprendizagem, né? Enxugaram ela diminuiu. para poder deixar as especializações com o que deveria e deixar o nível Exato. base com o que realmente era mais importante para a base, né? Exato. Fizeram exatamente isso, né? E, Legal. e, e também na versão que a gente traduziu, né, para a língua portuguesa, a gente também Uhum. teve uma readaptação, né? Porque com a pandemia, todo mundo em casa, começou a Uhum. trabalhar fora, então muitos termos que antes eram aportuguesados, eles passaram a usar com mais frequência na própria língua inglesa. Então a gente teve Ah, esse legal. cuidado de correr atrás e, bom, já que agora não é mais dono do produto, se o mercado Uhum. está falando Product Owner, então nós vamos trazer Product Owner para dentro dos silos. Sim. Então, teve essa preocupação na hora da tradução. Então, você vai encontrar muito mais termos em inglês do que antes eram aportuguesados, porque o mercado mudou. Então, a gente muda também na Ótimo. tradução, né? Ótimo. A gente também deixou uma fonte mais fácil de leitura, né, para ficar Ótimo. mais fácil para você ler. Então, esses foram cuidados que a gente teve com ela aqui no Brasil.
Eu acho importante até falar, né, Gê, que os termos até que hoje são mais utilizados, como shift left, colaboração, shift, abordagem de teste antecipado, a questão de retrospectiva, conceitos de DevOps, tudo isso aparece nessa versão nova bem claro, né? Bem mais conectado com o que o mercado vem falando e o que o mercado... Eu falo não só mercado, né? Mas o que os pesquisadores, o que os livros de base, o que as referências de teste para o mercado nacional e internacional têm falado, né? A academia mudou muito também, né? Sim. Muita coisa mudou em pouco tempo, né? A pandemia trouxe essa mudança, agilizou muito essa mudança, né? Internacionalizou muito o nosso mercado. Foi bacana, foi muito bacana. Valeu a pena. Eu vi até que uma sessão que eu sempre falava que hoje em dia, enquanto aqui como provedora de treinamento, a gente ainda falava, vamos falar de teste de casos de uso, para uma pessoa que está aprendendo o que era teste, e isso hoje é mais difícil de você ouvir isso no mercado, dava aquela sensação que você, para quê, né? Isso foi removido do sílabus novo, né? Foi, Essa foi sessão, removido. ela fica ainda no CTAL avançado, no Advanced CTTA, CTTA, mas não tem mais no nível fundamental, né? Então isso é bacana de se ver, né? Essas adaptações da preocupação do ISTQB, né? Eles têm uma preocupação muito grande e deu um trabalho, porque o que acontece? As coisas mudam diferente. Você pegar o oriental, né, a Uhum. China, o Japão, eles têm uma velocidade muito maior de mudança do que a gente pegar a Europa, que é um pouco mais tradicional. Então, para chegar nesse meio termo, é muito complicado. É muito Sim. complicado. Hoje eu queria aproveitar, pedir para o público que está nos ouvindo aqui, façam suas perguntas, podem mandar nos comentários, nosso time que está nos apoiando aqui na transmissão, dúvidas sobre a versão 4.0, estamos aqui para... o Jorge está aqui para tentar responder, para tentar trazer essa inovação aqui para o mercado. Então, mandem suas perguntas, que aí no final a gente pode responder. Eu tenho as minhas, viu, Gê? Eu tenho as minhas que eu gostaria de falar. Não, não vamos perder a oportunidade de perguntar, né? Tem que deixar para depois, é ruim, né? Vamos lá Ó, nas suas dúvidas. eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu me certifiquei em 2007. Eita, Acho que foi uma das primeiras provas, mas assim, tá bom, eu tenho essa certificação antiga, mas agora com a 4.0, tenho que fazer uma nova prova? Tenho que fazer uma não. nova certificação? Como é que eu faço? A certificação ela não expira, né? Está claro, a gente já está cansado de dizer isso, né? Então, se você tirou em 2007, o que a gente sugere para que as pessoas que tiraram também as versões anteriores, que se atualize lendo o novo sílabus, né? Os novos sílabus, né? Você já está Legal. passando agora pelo seu terceiro sílabo. Exato. 2007, 2011, 2018 e agora a versão 4. Então você já está. O que a gente recomenda nesse caso é que a pessoa se Sim. atualize. Não precisa tirar nova certificação, nada disso, mas é muito importante se atualizar. Você não vai Entendi. perder sua certificação, ela vai ter a mesma validade. Se você tirou em 2006 e tirou agora, ela vai ter a mesma validade, a Bacana. mesma. Nossa, não tem problema nenhum, não precisa tirar, não. Claro que se você quiser tirar, tira. Fazer o quê? Às vezes Legal. você quer. Fazer a prova, né? A gente entende, faz a prova, mas não Sim. precisa fazer prova. Mas a gente recomenda muito que a pessoa leia. Leia. Leia porque É, está muito mais bonito e está muito mais atualizado. legal. Eu queria até acrescentar assim, eu estou estudando, por exemplo, para uma certificação de automação, né? Então, que é uma certificação, a partir de algum momento, a pessoa pode querer fazer uma certificação
de inteligência artificial, de automação e tal. Eu acho que até reforça que quem for fazer outra certificação na parte de especialização também leia, né, a CTFL, Também. porque você precisa dela para fazer as outras certificações, então é importante você sempre estar relendo os sílabos, porque pode cair questões do novo, né? Do novo sílabus, né? Da nova versão. Uma dica aí. Quem está querendo tirar o Agile Tester, Uhum. a CTFL4, ela te dá uma visão muito melhor para você Verdade. entender o Agile Tester. Então, Legal. se você já é certificado de outra, tudo bem, cata 4, dá uma lida antes de tentar a CTFLAT. Porque Uhum. a CTFLAT ela é um pouco mais complexa, um pouco mais Uhum. direcionada. Então, o Sim. CTFL hoje te dá uma base muito melhor, a 4.0 te dá uma base muito melhor com a AT do que a 3.1.1, que era a última. Então, a gente Sim. sugere muito que dá uma lida, e vale a pena. Legal. Hoje eu tenho uma outra dúvida. Aqui na Kigo a gente incentiva muito essa certificação, tirar a certificação. Cara, e eu tenho uma galera se preparando já para a versão que existia até alguns minutos atrás da 3.1. O que eu faço com essa turma nova, cara? Com essa versão nova? Vou ter que começar tudo do zero, cara? Estênio, eu sinto muito. Tô brincando. Não, é assim, sempre quando lança uma certificação nova, uma atualização nova, o ISTQB dá um prazo para que as pessoas Legal. terminem, né? Já começaram a estudar, terminem essa. O prazo do CTFL, que o ISTQB determinou, tá? Vamos deixar isso claro, quem determina é o ISTQB, o conselho, o provedor de treinamento, de exame, não define nada. Quem define é o ISTQB, a Assembleia Geral. Eles Uhum. definiram que esta certificação, ela vai seguir em paralelo com os exames da anterior, que é a 3.1, até 9 de novembro de 2024. Então, você não Ah, precisa se legal. preocupar. Se você já começou o seu Ótimo. estudo na 3.1, dá continuidade. Na hora que você for se inscrever lá no BSTQB, no formulário de inscrição vai ter opção lá. Você vai querer a CTFL3 ou CTFL4. Você escolhe a 3, você vai ter o seu exame na Ótimo. 3. Não vai ter problema Ótimo. nenhum. Isso é até 9 de novembro de 2024. Tem tempo ainda para Legal. matar tudo. Bacana. Ó, vou aproveitar que tem uma pergunta, que é uma que eu até tinha separado aqui, que ficou uma dúvida, mas a Juliana Souza, no LinkedIn, já fez para a gente, e vou encaixar essas duas. Então, Juliana, obrigado pela sua pergunta. Quando vai ser aplicada na prova essa nova versão? Tá, eu quero fazer a 4.0 já. Eu sou daquela pessoa ansiosa, já vou começar a estudar, quero fazer. Quando que eu vou conseguir fazer? Na língua portuguesa, sempre Uhum. quando a gente lança uma versão nova, ela já está disponível no exame seguinte. Então, Ótimo. o próximo exame do BSTQB vai ser o exame nacional, vai ser em agosto. Então, já em agosto já vai ter a certificação, o exame para essa certificação disponível. Excelente. Tá? Então, Então, sempre quando a gente lança uma, no exame seguinte nacional, a gente já tem isso. E a partir desse exame nacional, seria a nossa entrada oficial. Aí vai ter os exames para as turmas de treinamento, para exame uhum, empresarial. A gente deixa o lançamento no exame nacional. isso é Mas já vai ótimo. ter agora, viu? Pode ficar tranquilo que se você Já já está tem, estudando, então. já tem. O Já próximo exame já tem. vai ter. Você vê, né? De novo, vou reforçar. O trabalho não é só traduzir os sílabos, é traduzir os sílabos, é preparar material, prova para uma nova versão, fazer Produzir revisão questões. dessa prova, seguir a orientação da quantidade de objetivos de aprendizagem. Então, parabéns pelo trabalho. Hoje é outra. Só Sim, pode aproveitando aqui, falar. você falou do Claro. exame, você falou do exame, só um detalhezinho. O exame é totalmente definido pelo ISTQB na sua estrutura. Então, quando a gente cria Uhum. uma questão do exame, essa questão do exame ela tem que ter aquele objetivo de aprendizagem, aquele nível cognitivo que eles determinam para cada capítulo dos sílabos.
Então, não é Perfeito. só criar uma questão de exame, é criar uma questão de exame dentro de todo o padrão que o ISTQB põe e manda para a gente. Sim. Tá, mas eu também tenho uma dúvida seguinte, vou fazer do outro lado aqui. Eu não, eu tenho que preparar, eu tenho que preparar o meu time, e o time, né, a gente é provedor de treinamento para as empresas também, para os nossos clientes. Eu preciso atualizar meu material? Eu acho que sim. Quando? Como? Como é que fica essa conversa aí com o BSTQD? O que eu preciso É, fazer? se você for dar só os seus treinamentos na versão 3.1.1, você tem até 9 de novembro de 2024 para Tá, usar esse material que você já tem hoje. Se você quiser legal. adiantar e já ter a versão 4, você vai ter que preparar o seu material novo e submeter lá para o BSTQB para fazer a avaliação, para a gente Sim, ver se está tudo dentro dos padrões de apresentação, dentro dos padrões de conhecimento, né? Porque tem que estar exatamente batendo com os sílabos, e aí você vai ter a versão ótimo, 4. Então, é assim, ótimo. provavelmente o mercado vai começar a solicitar a versão 4, né? Então, provavelmente os provedores Uhum, vão ter que adiantar um pouco essa produção, mas é a critério do provedor. Não legal. existe um. O prazo é 9 de novembro de 2024 Tá, para fazer uma atualização. A partir dessa data não tem mais a 3.1.1, aí acabou. tá bom. Aí Entendi. você não consegue vender um treinamento oficial do Sim, ISTQB. perfeito. Tá bom, então vamos correr aí, pessoal. Provedores de treinamento estão nos ouvindo. Vamos correr. E para quem for olhar os treinamentos e escolher a certificação 4.0, procurem saber se o treinamento já é na versão atual, se já está credenciado pelo BSTQB, se o material já tem as nomenclaturas, os objetivos de aprendizagem corretos, conforme a versão 4.0. É sempre importante a gente, como consumidor de cursos, também olhar procedência e o conteúdo do curso que a gente vai fazer, né? Qualquer coisa, consulta a gente na dúvida, né, no Ótimo. BSTQB. Tem alguma dúvida sobre algum treinamento, consulta. A gente vai lá e explica. Ah, não, esse aqui você pode confiar. Não, esse aqui não é. Pode ser até um excelente treinamento, mas ele não é o oficial. Mas fica a seu critério o uso. Tá bom. O Jorge, eu vou trazer uma pergunta até num slide separado aqui, porque muita gente me pergunta isso. Tá bom, como é que o ISTQB mantém esse material atualizado? Assim, É, esse é, como é que, como é que a gente tem esse material? Né? cara, essa é uma história complicada, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, né? Aham, Ele não é arcaico. aham, Pensa, se você escreve um livro e faz uma certificação baseada num livro, é muito mais complexo você incluir coisas nesse livro. Você já tem no mercado aí um monte de livros já à venda, como é que você vai fazer, né? Então, qual foi a ideia que o ISTQB teve? Como é que ele resolveu esse tipo de problema dentro né, do material que ele tem de estudo, né? perfeito. Primeiro, ele adotou um material gratuito, né, que ele é gratuito, e que realmente Uhum, contivesse a base do teste de software. Ou seja, o CTFL é o básico, é aquilo que é sim, quase imutável. Claro ok. que existem novas coisas que vão mudar um pouco mais para frente. Mas Uhum, quanto mais imutável você tiver o material, mais tempo ele vai durar. Então, certo. tendências que acontecem, como aconteceu com a inteligência artificial, o Syllabus criou o ISTQB criou um sílabus novo específico para aquilo. Então, a base CTFL, ela mantém-se a mesma. E de tempos em tempos a gente faz essa atualização mais profunda nela. Agora que a gente Uhum, lançou a 4, já tem a versão 4.1 em andamento lá dentro. Ou seja, já estão coletando novas tendências para gerar novo material para ser aprovado, para ser discutido. Então a coisa nunca ótimo, para. Se lançou uma, já tem outra. ótimo. E essa quebra, né, de quebrar a certificação em vários níveis, vamos supor, você quer ser um testador de aceite ágil. Então você faz o CTFL, CTFL-AT Uhum, e o CTF-ACT. Essa ok. quebra já faz com que as coisas sejam imutáveis.
Pensa, usabilidade é uma coisa que dificilmente muda. Uhum. Performance dificilmente muda. Então, essa quebra é que resolveu o problema do ISTQB com Ótimo. relação a isso. E não é arcaico. Você comentou, né, Gê, que já são mais de 15, são 15 certificações, né, do ISTQB que a gente já tem aqui no Brasil, né? Sim, no Brasil a gente tem 15. E quando você fala da minha pergunta, né, da pergunta do mercado, aí, CTFL arcaico, mas se você entrar no site do BSTQB, você tem uma certificação de teste para inteligência artificial, é isso mesmo? Tem, a inteligência artificial foi a última lançada. Tem uma para game, que agora é o topo, né? Só Sim, para jogos de console. Então já tem uma sim. certificação específica para isso. A É gente não muito trouxe legal isso. ainda a automotiva, porque a automotiva o mercado é muito pequeno, né? Então Sim, não justifica a gente trazer. Mas senão a gente já aham, teria trazido também. claro, claro. E a Isso é inteligência legal, artificial é né? a coisa que vai pegar agora. Sim. E olha que interessante, aí a gente acha que é até importante falar, né? É uma coisa super atual, ChatGPT, quem nunca ouviu falar. Já existe uma certificação para isso, porque a inteligência artificial já tem alguns anos de estudo aí, agora que deu esse boom, essa hype aí de IA. E o legal, uma certificação dessa, não é você como usar a inteligência artificial para os seus testes, e sim você entrar, que seja num banco, que seja numa uma empresa de mercado, varejista, que seja numa adquirência, você pode se preparar se essas empresas estiverem desenvolvendo sistemas que usam no seu cerne, no seu core, inteligência artificial, você vai estar preparado para como você vai usar as técnicas corretas de teste para trabalhar numa equipe que desenvolve soluções que usam inteligência artificial. É Né, isso Gê? aí. É Isso é isso muito mesmo. legal, né? Isso E é um sílabus bonito, gostoso de ler. Você vai ver que a coisa não é tão simples, é um negócio, é um outro planeta. É um sim, outro planeta essa certificação. isso é legal. Não, bacana, bacana, Gê. Eu acho que isso mostra que não é nada arcaico e que o material que tem de referência, né, no final, todo o sílabo, gente, quem chegar até o final lá, ó, né, não só ler a parte de conteúdo, mas no final, você tem livros de publicação de 2021, livros de publicação de 2019, de 2018, bem como livros de Sincanner de 2001, de 1997, que ainda são grandes referências, mas tem livros da Lisa Crispin, que é famosa em testes Agile, por exemplo, que fala hoje nas grandes conferências pelo mundo, atuais. Então você vê que o conteúdo de referência, né, para você expandir sobre teste, é muito atual. Né? Legal, G. É Bacana. gigantesco, é gigantesco. Gigantesco. Para a gente não deixar, vou trazer mais uma polêmica. Prometo que por hoje vai ser a última, depois a gente É vai a falar última. sobre novidades, abrir para perguntas para a galera. Eu vi, tá, uns vídeos aí na internet e quis trazer até a descrição, eu vou ler e eu queria que você me ajudasse a comentar isso. Mas a CTFL é a materialização da ideia do que algumas pessoas do ISTQB acreditam ser a verdade sobre a qualidade de software e te obrigam a segui-la e a se certificar. Por favor, Jorge, comente. Nossa, é uma bela de uma polêmica essa, né? Tem certas coisas que a explicação ela é um pouco mais complexa, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou citar números para Legal, tentar dar dados para que as próprias pessoas tirem a conclusão, porque ótimo. isso daí foi dito por alguém, deve ter sido dito por alguém isso aí, né? Então é mais Sim, fácil eu dar números, fazer a contraparte e a pessoa decide o que é, né? Vamos sim, pegar o Syllabus 4, né, que é o mais atual, né? Ele foi baseado em 5 normas técnicas
que é a 29119 de teste, a 25010 de requisitos, a 20246 de produtos de trabalho, 14764 de ciclo de vida de software, a 31.000, que é de gerenciamento de risco, quer dizer, ela é baseada em normas. Tem 36 livros de autores diferentes, você já citou alguns aí, então não é um material que a gente acha que deve ser. Quer dizer, é um material que 36 livros, escritores, ou grupos de escritores, em alguns casos, né, dizem que é o correto. Né? Desde 2011, desde 2006, a CTFL já existe, então ela já vem sendo atualizada, melhorada, adaptada. São 130 países hoje que o ISTQB está presente com conselhos membros. A ONU diz que existem 192 oficiais. Tem mais de 1,2 milhões de exames já realizados, quase 850 mil certificados emitidos do planeta inteiro. Bacana. São 66 conselhos membros, o BSTQB é um deles só. Tem 290 empresas que são parceiras, a Kigo é uma delas, né, que são parceiras do ISTQB no mundo inteiro. Que ótimo. A gente tem 345, eu acho, provedores de treinamento oficiais, submeteram o seu material. Se pegar os não oficiais, isso aí deve passar de 1.500. Verdade. O sílabus já foi traduzido em mais de 30 idiomas. O material é gratuito, né? Nesses 30, a gente já pode dizer que o sílabus, em matéria de teste de software, foi a documentação, provavelmente a documentação mais lida no planeta. Sobre teste verdade. Se você pegar esses dados e somar, o sílabus deve ter batido qualquer outro tipo de literatura, artigo, livro. Então, assim, com esses números, acho que já é suficiente para que a pessoa saiba, né, se ela é só a materialização do que algumas pessoas acham ou não. É verdade. É muita gente envolvida nisso, são muitos países envolvidos nisso. Com certeza. Essa é uma polêmica que não deveria existir, mas infelizmente. É bom trazer para a gente trazer os números também, para as informações. Acho que toda polêmica você tem que mostrar os vários lados, o que cada um fala, e a pessoa, igual você falou, toma a sua decisão. Hoje eu queria abrir aqui para você falar um pouco do que vem por aí, 2023, 2024. Isso é legal. O que vem por aí no BSTQB? O ISTQB, como eu disse, o ISTQB nunca para, né? A gente está sempre tentando evoluir algumas coisas lá. Então, a gente já tem a versão do CTA-LTM, que vai ser lançada em breve. Ela já está na versão beta, então já está na mão dos conselhos, né, regionais, para poder fazer essa avaliação. A gente já está dando uma olhada nesse material. Provavelmente, na Assembleia Geral agora do segundo semestre, ela vai ser aprovada e a gente já lança. Aí, tempinho depois, a gente já traduz e já atualiza aqui no Brasil. O TAE vai sofrer atualização, automação, e o TTA também vai passar por uma atualização. O TTA acho que vai para 4.1. O TAE eles estão remodelando no estilo do CTFL, vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Então já tem equipe formada, trabalhando, os objetivos de aprendizagem dessas duas já foram escritos, já estão sendo revisados, né? Os gastos já foram aprovados dentro do budget do ISTQB, então essas duas vão ser novas e provavelmente vão estar aparecendo aí em 2024. Bacana. A gente tem uma nova CT, né, que é Strategic Test Automation, ela está na versão alfa, ela vai vir aí para pegar um pouquinho do teste de automação, né, do TAE ali em cima, vai ter uma pequena cisão, né, por isso que eles estão revendo o TAE também. Tem a nova certificação Atlas, que é a Leaderships at Scale, né, que ela tá meio esquisita, porque há um tempo atrás a equipe decidiu fazer MVP com ela. Então já saiu o capítulo 1, 6 meses depois saiu o capítulo 2, 6 meses depois saiu o 3, então a gente já está no capítulo 3 já. E é complicado a gente lançar isso no país em pedaço. Então a gente está aguardando, chegando até o final, para fazer a tradução e soltar para cá. Então o ISTQB está sempre trabalhando. Essas são as últimas, tá? Mas todas as outras certificações
pessoal Ou já está seja, fazendo lá. isso é o que vem de fora, né? O que vem do BSTQB, e a gente, eu falo, né, o BSTQB como membro, né, do conselho vai trazer. Legal, bacana. E ações aqui do BSTQB? O que a gente tem aí pela frente? A gente lançou aí a premiação por mérito há uns... Nossa, eu nem sei quando foi. A gente vai renovar por mais 2 anos. Essa premiação por mérito, a gente dá um exame de certificação gratuito para Tá. as três melhores notas da prova. Então, o cara fez o exame nacional, não importa a certificação. As três melhores notas, a gente dá uma nova oportunidade sem custo para ele fazer um novo exame de certificação. Isso é bacana porque você acaba valorizando a pessoa que realmente está lá estudando, né, que está se dedicando bastante, né? Para provedores, a gente lançou a agenda de treinamento oficial, então agora no site do BSTQB as pessoas podem ir direto lá e ver quais são os treinamentos que estão à disposição, as datas, período, a inscrição continua sendo fora, né? Essa página é aberta para os provedores usarem e as pessoas usufruírem, né? A gente implementou agora o crédito de exame para provedores de treinamento, a gente vende mais barato, com um desconto muito grande para os provedores de treinamento, para eles repassarem para os seus alunos. Então, os alunos que fazem treinamento acabam pagando muito mais barato por um exame de certificação. Então, essa é uma grande vantagem. A gente está tentando expandir isso também para tentar fazer uma venda para todo mundo, né? Hoje só está para empresas de treinamento, né? A gente está tentando agora fazer o exame também na língua inglesa, porque o que acontece? Quem é estrangeiro pode optar se quer fazer a prova em português ou na língua inglesa. Então agora a gente vai tentar abrir para todo mundo escolher se quer português ou inglês. Às vezes o cara quer estudar pela língua inglesa e fazer a própria língua inglesa. Então não tem problema, a gente vai começar a fornecer prova na língua inglesa. Nós já somos, né? A Abrantes já é um comitê oficial dentro do Digital Design, né? Se você olhar digitaldesign.org, vocês vão conhecer melhor, né? Para a gente trazer essa certificação para o Brasil. A gente já está super avançado nisso, eles vão lançar uma versão agora no final do ano, e provavelmente em 2024 a gente vai ter essa nova certificação de uma outra ramificação. Então vai ser o Digital Design, IREB e STQB. Hoje a gente faz 6 datas de exame, né? A gente começou com 2, um em cada semestre, veio evoluindo. Agora a gente está com essa intenção de fazer 10 exames nacionais por ano. Descansa nas férias, né? Janeiro e junho a gente acaba descansando. É isso aí. E aí isso dá mais flexibilidade para a pessoa escolher, né, a melhor data para ela fazer, né? Legal, isso é ótimo. Por final, o reexame, que é aquela vantagem que o cara tem de, se ele não passar, ele faz o exame seguinte num custo muito mais baixo. Hoje, só os exames de engenharia de requisitos têm isso. Então, a gente está tentando expandir isso para teste de software também. Legal. Ô, Gê, eu também estou com uma dúvida aqui. Eu recebi um pacote aqui, estranho, com as instruções que eu só podia abrir na live, durante o Tech Talk. O que é isso? Posso abrir? Pode. A gente, de vez em quando, faz umas surpresas aí. Não é bomba, não? Não. Chacoalha antes. Chacoalha antes? Chacoalha antes. Peraí. Escuta, vê se tá dando TikTok. Que bacana. Deixa eu mostrar para a galera aqui, ver se vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo enxergar. Uma camisa linda, maravilhosa. Eu vou ler para vocês. E STQB, Certified Tester, CTAL Full, BSTQB. Que camisa é essa, Gê? Que lindo! Isso é uma iniciativa que a gente está tendo aí de agradecer, né, as pessoas que realmente foram CTAL Full. O que é CTAL Full? É você ter as 3 certificações core do ISTQB. É a CTALTM, CTALTA e a TTA. Quem obteve essas 3 aqui no Brasil, né, por a gente, pelo BSTQB, vai ter
esse presente aí encaminhado. A gente entrou em Que contato com lindo, algumas cara. pessoas, já mandaram endereço para a gente. Então, a gente está Ótimo. premiando as pessoas que realmente são full, que fizeram o pacote completo e que Que hoje legal. tem aí uma Obrigado. bagagem enorme de conhecimento. É o mínimo que a gente Obrigado. podia fazer por essas pessoas, né? E Ficou você, linda, como cara. o primeiro Que lindo. CTAL em full, né, pelo BSTQB, Que já recebeu o massa. seu presente em primeira mão. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz aí pelo carinho do BSTP sempre. Muito bacana. Vou abrir para perguntas aqui, Jorge, para a gente poder responder a galera. E a gente tem uma surpresa ainda. Calma, galera, que a gente vai ter uma surpresa. Muita calma, muita calma. Aí, pessoal, se vocês quiserem colocar já a primeira pergunta para a gente responder aqui. O Saulo, né? Saulo Rodrigues pergunta, Jorge, existe uma orientação de quanto tempo para se preparar para essa prova? Legal. Boa pergunta, Saulo. Obrigado. Legal, Saulo. Se você pegar os sílabos, todos os sílabos do ISTQB, no título de cada capítulo, tem um determinado tempo ali, 130 minutos, 115 minutos. É o que o ISTQB acredita, né, através do tempo, né, que eles fizeram esse levantamento, é o tempo que você deve se dedicar ao estudo daquele capítulo. Então, o próprio sílabus já te dá essa informação. Quando você faz um treinamento, a gente cobra também que esse mesmo tempo seja seguido, né, pelo provedor oficial de treinamento. Então, se você seguir por esse caminho, olhando, já vai te dar uma boa base do tempo que você tem que gastar para cada um. É claro que uma hora você vai ter mais dificuldades em um capítulo ou não, mas, na média, Legal. esse é o tempo que você deve se dedicar. Tá. O Felipe Barros Sobreira pergunta, qual modalidade escolhemos? Acadêmico? Obrigado, Felipe, pela pergunta. Felipe, a gente tem 4 tipos de modalidade de exame, né? Um que é só para as parceiras acadêmicas nossas. Então, a gente tem, agora não me lembro do número, 74, acho que 74 instituições acadêmicas no país que podem solicitar exames para os seus alunos. Para o público em geral, a gente tem o exame nacional, que a gente está tentando agora fazer uma vez por mês, por 10 meses. Então, no seu caso, acho que o exame nacional seria o melhor. A não ser que você seja um aluno de uma dessas instituições acadêmicas parceiras, no site tem lá a lista, e você pode Legal. pedir, solicitar o seu coordenador para fazer o exame. Bacana. A Juliana também, Jorge, obrigado, Juliana, pela participação, está mandando várias dúvidas, eu acho que legal. Eu vou até aproveitar, fazer essa pergunta dela e a gente também aproveita e faz mais uma dela. Então, a Juliana fala, por exame nacional, presencial, essa versão também vai estar aplicada em agosto? E aí, Sim, Jorge, eu Juliana. vou só aproveitar e perguntar, ela fala, qual o valor? Tá. Ela vai ser aplicada no exame presencial. No exame online, que a gente tem uma parceria com o ISC, provavelmente a gente vai demorar um pouco mais para soltá-la, porque a gente primeiro precisa de avaliar se as perguntas foram bem feitas, qual vai ser o resultado desse exame, né, no presencial escrito, para depois passar as questões para o ISC. O valor, sinceramente, eu não me recordo. O valor da certificação, ele é R$ 800. Só que a cada mês, a cada exame, a gente consegue trazer os descontos para o público. Então, eu não tenho certeza Tá. agora qual vai ser o desconto para o exame de agosto que a gente vai conseguir aplicar. Porque tudo é uma questão de conseguir, né? A gente paga royalties para o estrangeiro, então é valor em euro. Então, é um negócio mais complexo o nosso cash. Quando sobra, a gente dá mais desconto. Quando não Certo. sobra, então a gente tem que ficar brincando com esses descontos. Legal, Gê. Mas no Obrigado, site acho que já Juliana. tem o valor atualizado de qual vai ser o próximo exame. Tá bom. O Rodolfo Rodano pergunta: onde é possível fazer simulado antes da prova? Você me arrepiou agora. Eu não gosto de simulado, tá, Rodolfo? Você me desculpa. Eu tenho uma certa. Depois de anos trabalhando com essa parte de certificação, a gente até pede para a pessoa não estudar por simulado.
Sim. A gente não tem simulados. É uma regra nossa não ter simulados, porque antigamente as pessoas só estudavam por simulados. E Ah, chegava na prova, ia mal, porque a pergunta do simulado não cai na prova. sim. Então, a gente começou a traduzir o material do ISTQB, que são os exemplos de exame, são exemplos de exame, não são simulados. Eu acho Legal. que na próxima semana a gente vai ter o exemplo de exame oficial traduzido e disponível lá no site. Tá? Essa mesma página onde está o CTFL. Tá. Legal, Gê. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, antes da gente ir para nossa surpresa. A Isabela Nedel Mendes de Aguiar pergunta. Eu não acho que isso vai ser diretamente para o PSTQB, mas se você souber, Jorge, você responde, se não, fique à É, vontade. Como que ocorre a prova de formato online? É preciso estar com câmera aberta, compartilhando telas e tudo mais? Como funciona? Isabela, quem ministra a prova de online é o ISC. A gente tem essa parceria com eles, né? Porque a gente não tem condições de fazer uma prova online. Até onde eu sei, ela tem que ficar com a câmera aberta, tem que ficar com o microfone aberto, ela é acompanhada visualmente por uma pessoa, então tem uma pessoa do outro lado olhando constantemente para você. Essa pessoa, se eu não me engano, ela fala alemão e inglês, ela fala essas duas línguas, então você pode interagir, ela vai te questionar algumas coisas. E tem alguns softwares também que fazem esse controle, né? Você não pode desviar muito tempo o seu olho da câmera para o mesmo lado, que aí o cara já vai te Uhum. questionar o que está acontecendo. Então, existem umas precauções que eles tomam. E uma Legal. delas agora, numa assembleia geral, determinou do ISTQB que a prova ela é gravada e arquivada, ou seja, tudo que eles estão filmando vai ser arquivado e guardado para consulta Legal. futura. Hoje a gente já está chegando no final. Queria agradecer a todo mundo aí pelo tempo, pelas perguntas, mas a gente ainda tem a nossa surpresa além do lançamento, que é um grande desafio. Pessoal, se preparem, que nós temos um desafio para vocês, que é o seguinte, ó, o BSTQB vai não sortear, vai fazer um desafio aqui que os 3 primeiros que responderem corretamente uma pergunta que a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar essa pergunta. Essa pergunta vai ter um tempo de 60 segundos, tá? Para ser respondida. E quem os 3 primeiros que responderem e responderem corretamente vai ganhar um crédito de exame com validade de 1 ano. Ou seja, ele vai poder entrar no site do BSTQB, vai poder, com esse código que vai ser enviado, fazer qualquer certificação dentro do site do BSTQB. Então, se preparem, que a gente vai fazer o seguinte, olha, nosso time de marketing está aqui se organizando, a gente vai ter 60 segundos. No momento que a gente colocar começou, a gente vai colocar isso também no chat, tá? E vamos colocar um slide aqui com a contagem regressiva e com a pergunta. Assim que passar esse tempo, vai dar encerrado. E importante, gente, respondam só a letra, tá? Não respondam comentários, não coloquem alguma falando, pô, essa resposta sua tá certa, tá errada. Foquem na letra e tentem ser rápidos, porque só os 3 primeiros vão receber. Então, vai ser uma pergunta, 4 alternativas com A, B, C e D, igual é na prova do CTFL e outras. E aí vocês respondem, os 3 primeiros vão ganhar, tá? Depois eu vou colocar aqui como que vocês vão ser comunicados dos ganhadores, tá bom? Então, time de marketing, por favor, podem colocar.
Legal, galera. Passou-se um minuto. Por favor, time de marketing, põe um comentário encerrado aí. No comentário a Cora já colocou. Então, vamos lá. Qual que é uma técnica de teste baseado na experiência? Hoje eu vou deixar para você responder, hein? Poxa, eu estou dando uma olhada aqui na lista de respostas. Estou meio triste aqui, viu? Fica não, Gê. Fica não. Fica triste não. Eu acho que eu tenho Pô, a resposta correta, né? Uma técnica de teste baseada na experiência é teste baseado em lista de verificação, né, gente? Legal. É a letra B. É a letra B de bola é a correta nesse caso, né? Letra B de bola, exatamente. Bacana, Eu dei Gê. uma olhada aqui Legal. Então, nas quem respostas. marcou, muita gente acha que marcou outras alternativas aí, né? Tudo bem, A a gente tem gente muito caixa preta, rev- caixa branca. nesse capítulo 4 aqui, é um dos capítulos, né, bem complexos de conteúdo aí do sílabus. Então, a gente tem tabela de decisão, transição de estado. Caso de uso foi o caso que eu citei, talvez isso eu tenha influenciado mal, eu acho, George. E Eu foi acho que uma você coisa. foi má influência, viu, Estevam? Porque eu vou te falar, o D Eu aqui acho, arrebentou. eu fui um professor mal agora. É, mas legal, ó, o time de marketing já está marcando, tá? A gente está consolidando os resultados. Então, parabéns para quem acertou a letra B. Que vocês tenham boa sorte nessa certificação que vocês vão fazer. E aí entre em contato com a gente através do e-mail marketing@kigo.com e a gente vai passar as orientações, tudo certinho para vocês, quem que ganhou o prêmio, e vocês vão receber um e-mail com orientação, com código, com tudo. Eu queria agradecer imensamente aí o George pela participação, pelo todo as suas respostas, suas explicações. Eu adoro conversar com o George, a gente fica trocando podcasts por WhatsApp, É reuniões, verdade. é, reuniões em ambientes virtuais, escritórios virtuais, presencial. E eu acho que a gente tem essa parceria da Kigo do BSTQB, já perdura por muitos anos, a gente logo vai ter novidades para vocês, a gente vai manter todo mundo atualizado pelo LinkedIn. Então acesse a nossa página da Kigo, acesse a página do BSTQB, mandem suas dúvidas. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado Josué pela interpretação de Libras. George, fica com você para despedir da galera também. Eu agradeço muito vocês por dar essa oportunidade, que a gente nunca teve essa oportunidade de falar sobre o BSTQB, falar sobre os exames, sobre a certificação. Todos os canais do nosso site estão abertos, meu LinkedIn está aberto, se quiserem conversar, bater papo, estamos totalmente à disposição. É muito legal mesmo ter essa parceria com a Kigo. O Stênio nossa, meu mineiro favorito, meu amigão de coração. Legal. E desculpa, viu, Josué? Acho que eu falo muito rápido, né? Acabei deixando você com os braços doendo aí. Desculpa. Cara, muito obrigado mesmo, Estênio. E sucesso Muito bom. para que sempre fazemos tech talks desse Excelente. por bastante tempo. E estou à disposição aí, se quiser bater papo, tamo junto. Vamos sim, vamos fazer mais. Chamar pessoal do mercado aí, chamar empresas para a gente bater papo também. Obrigado Acho que pelas foi meninas muito também legal. que do marketing que ajudaram pra caramba. Muito Elas boa são gente, feras. pessoal. São Elas são feras. feras. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.